Sejam bem-vindos. Meu nome é Fernando Oliveira, sou professor e coordenador do SENAC Campos do Jordão. Fizemos hoje essa parceria com o São José dos Campos. Agradeço José Márcio por nos receber. Hoje a gente tem um tema que tem muita relação justamente com a hospitalidade, receber pessoas. E como a hospitalidade é importante também numa relação de atendimento. Então, a gente tem hoje um bate-papo sobre gestão do relacionamento com o cliente. A gente quer, nesse momento, falar um pouquinho de como a gente pode se especializar em se relacionar de forma profissional com as pessoas, como as empresas estão tratando essa questão da gestão do relacionamento. Então, é uma noite de bate-papo sobre isso. Espero que aproveitem bastante essa noite. Nós temos aqui 3 especialistas nessa área de gestão do relacionamento e que eu acho que vai trazer muitas informações importantes para nós. Para começar, eu gostaria de convidar, então, aqui à frente, Sérgio Gama, engenheiro mecatrônico com mais de 25 anos de experiência em TI, com projetos para bancos e seguradoras no Brasil, China e Índia. Trabalha na IBM como Senior Developer Advocate, líder da Latin América, membro da IBM Academy of Technology e Technical Leadership Council. É especialista em desenvolvimento de software, ciência de dados, inteligência artificial, inteligência artificial, Big Data e IoT. É o principal evangelizador da IBM na América Latina. Também é CTO e cofundador do Instituto Da 23, cofundador e coordenador da comunidade ao Brasil e também professor de ensino superior. Sérgio, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, por favor. Para compor a nossa mesa, gostaria de convidar o senhor Sérgio Madruga, administrador, designer organizacional, mestre em gestão empresarial, pós-graduado em marketing, em gestão de RH, gestão estratégica e qualidade, em pedagogia empresarial e em educação, master PNL pela International Association of PLP Institutes, coach pela ECI, International Association of Coaching Institute, professor da HSM Educação Executiva e dos MBAs da FGV, PUC, UFRJ. Diretor da Conquiste Consultoria, consultor e educador reconhecido por suas multidisciplinaridade, experiência prática e criação de métodos estruturados com mais de 300 empresas atendidas, como a Corp, Banco do Brasil, Bradesco, Brasil Telecom, Carrefour, Clube Med, Coca-Cola, dentre outras. Membro do Customer. Senhor Roberto, por gentileza, seja bem-vindo. Obrigado. O senhor quer sentar aqui? Fique à vontade. Também convido à frente Diego Patrocínio, administrador com ênfase em gestão financeira pela Faculdade Anhanguera Educacional e MBA em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, com vasta experiência na área de negócios hospitalares e saúde suplementar. Solidificou-se na gestão de relacionamento com o cliente, CRM, e atualmente na figura de gestor de operações da unidade de radiologia clínica da Rede DOR São Luís, Hospital Vivale de São José dos Campos. Bem-vindo. Como a gente comentou, a nossa ideia hoje é fazer esse bate-papo sobre gestão do relacionamento. A gente entende gestão do relacionamento como uma área extremamente importante na gestão dos negócios. As pessoas cada vez mais querem ser bem atendidas, querem as necessidades sendo bem atendidas, de uma forma geral. E nós, por exemplo, do SENAC, na nossa unidade em Campos do Jordão, temos algumas áreas onde somos especialistas, como gastronomia, por exemplo. Sempre falamos muito de uma palavra que é a hospitalidade. E a hospitalidade ela tem uma proximidade muito grande com a gestão do relacionamento. A gente entende a hospitalidade
como algo que também pode ser um processo, que também pode ser estudado de forma acadêmica, né, e que abrange muitas áreas, dentre elas gestão de pessoas, tecnologia, a parte acadêmica, né, a gente tem visto, hoje nós temos aqui o senhor Roberto, que vai falar bastante com a gente um pouco sobre essa questão do estudo das experiências, como a experiência realmente pode ser algo que seja interessante, que seja algo que atrai as pessoas numa relação de consumo, né? A gente vai, nesse bate-papo inicial, a gente vai distribuir aqui as falas, e, primeiramente, fazendo um gancho a tudo isso, né, as áreas que a gente vai falar hoje, gostaria de convidar, primeiramente, o Sérgio Gama para falar um pouquinho sobre a questão da tecnologia, como a tecnologia é utilizada na gestão do relacionamento com as pessoas. Afinal de contas, a gente tem ouvido muito, tem visto algo acontecer hoje, né, que é a relação de consumo através dos dados, através da inteligência artificial e etc. Mas também a gente precisa, né, com a tecnologia, do ser humano tendo um papel importante na gestão desses dados, né? Então, a gente já tem experiências incríveis de consumo de tecnologia, né? A gente vai a um restaurante, hoje a gente já consegue fazer um pedido, por exemplo, jantar em um restaurante e fazer todo o nosso pedido em cardápios digitais, né? Um exemplo. Então, a gente queria ouvir um pouquinho a experiência do Sérgio a respeito sobre a tecnologia e a gestão do relacionamento com o cliente. Sérgio, por favor, o microfone é seu. Obrigado. Obrigado, boa noite. Bom, é uma responsabilidade. Na verdade, eu não sou especialista tanto de relacionamento como o professor aqui, que é escritor de livros e tudo mais, e como meu amigo Diego aqui, que trabalha num setor que tem uma grande preocupação extrema com a questão do relacionamento e trabalha isso no dia a dia. Eu vou começar dizendo o seguinte, eu na tecnologia, ele falou mais de 25 anos, eu parei nos 25 anos, né, porque ia aumentando no currículo, então mais de 26, mais de 27, então eu parei nos 25, fica mais de 25. É importante dizer que a tecnologia, ela realmente está aí como para dar suporte a toda a questão de relacionamento. E aí, para fazer a gente começar a pensar a respeito, eu gosto de começar dizendo o seguinte, quais são as empresas mais ricas do mundo? Vocês sabem, não? Facebook ainda não, mas é uma das mais, né? As mais ricas é a Google, Amazon, Microsoft. Aliás, essas empresas, gente, Apple, Microsoft, Google, a Amazon, elas são empresas que valem 1 trilhão. Alguém tem noção de 1 trilhão de dólares, não é real. Né? Apesar que ser 1 trilhão pode ser em qualquer moeda, né? Acho que até venezuelano, acho que não, venezuelano não. Mas, gente, eu quero dizer o seguinte, aí vocês notem o seguinte, por que o Google vale 1 trilhão? Né? Porque o Google tem um site muito bacana, o engine de pesquisa dele é fantástico. Será que é isso, não? Porque o Google, na verdade, e essas empresas todas, têm um negócio que é super importante e vai muito de encontro que a gente vai falar aqui hoje. O Google são os dados que valem tudo isso. Não é um engine de pesquisa do Google, não é o software, não é o site do Google que vale tanta grana. O que o Google tem é saber o comportamento e o que as pessoas querem, o que as pessoas gostam e deixam de gostar. E isso é extremamente importante quando a gente fala de relacionamento. Então, o mundo hoje está em torno de tecnologia, né, quanto à captura de dados. Né? E a captura de dados, a gente está falando num mundo... Eu falei de Google aqui, que Google sabe tudo a nosso respeito. Né? Alguém tem dúvida, né? Aliás, se começar uma epidemia de qualquer coisa aqui, em São José dos Campos, o Google sabe primeiro do que o secretário de saúde aqui. Porque, sabe o que vai acontecer? Ela pesquisa, sei lá, dor no pé direito, ela também e ela também. Então, o Google já sabe que tem alguma coisa aqui acontecendo em São José dos Campos. Porque a gente se entrega no Google. Né? Eu estou falando isso, gente, porque a questão, eu quero chegar, na verdade, à questão dos dados, que é extremamente importante entender o cliente. Né? E é isso que as empresas estão ficando bilionárias, trilionárias hoje no mundo, porque é exatamente capturando os dados para entender comportamento. Entendendo o comportamento é algo valioso.
Só para a gente finalizar essa introdução a respeito da tecnologia em torno de dados, que é importante para relacionamento, né? O Google, por exemplo, já falei, sabe tudo a respeito das pessoas, né? Como o Facebook, se juntar o Google e o Facebook, então sabe muito mais a meu respeito do que qualquer outra coisa. Mas entender o que as pessoas gostam e deixam de gostar é extremamente importante, né? Quando a gente fala de relacionamento. Olhando pelo aspecto também de tecnologia, sempre, o meu negócio aqui é tecnologia, hoje a gente está falando de transformação digital, que é exatamente o que a gente está dizendo agora. Transformação digital é porque todo mundo está conectado, né? Vocês estão aí com um supercomputador no bolso e vocês fazem tudo através desse mini computador, desse computador. Na verdade, eu tenho costumado falar que o nosso smartphone, tem muita gente que fala mal, né? Pô, tem que largar o smartphone, larga, vamos se relacionar. Gente, eu tenho uma visão um pouco diferenciada. O smartphone, até falando das pessoas, é uma extensão do cérebro. Ele realmente faz o lado racional. Então, a gente precisa dar atenção para isso, inclusive quando fala de relacionamento, a gente tem que entender que as pessoas estão em torno e precisam utilizar o celular. Eu não sei se... o que eu quero dizer é o seguinte, imagina que hoje eu vou sair daqui, de São José, eu moro em Guarulhos. No caso de Guarulhos eu não preciso fazer isso, mas normalmente quando eu vou para qualquer lugar eu coloco no Waze, né? Todo mundo faz isso. Ou seja, deixa o celular, que é a extensão do meu cérebro, fazer a parte racional e eu fico com o lado emocional. Legal? Então isso tem muito a ver com o fato da gente, o que está acontecendo agora na transformação digital. Nós mudamos, né? A gente pede comida, pede carro, né? A gente compra viagem, compra seguro, cotação, né? Pede saldo em conta corrente com celular. Então, isso tem que ser levado em consideração, inclusive, na hora de falar de experiência do usuário, né? E a gente tem um fato também, que com esses aplicativos todos, a gente tem um negócio que está acontecendo agora, que é um fenômeno, que é a questão do imediatismo, né? Eu gosto de dar um exemplo, a gente pede o Uber, eu pelo menos já fiz isso, né? Dá lá 10 minutos, você cancela e chama outro, né? E assim, não é porque você está atrasado, porque 10 minutos é muito tempo nos dias de hoje, né? Então... e aí, vamos lá para o lado de tecnologia. O que tecnologia tem por trás disso? Por que essas empresas estão ganhando muito dinheiro? Porque a gente está falando de inteligência artificial também, né? Que é até uma área da minha especialidade. Com inteligência artificial, eu consigo, na hora que eu capturar todos os dados dessas pessoas, eu consigo entender o que essas pessoas gostam, deixam de gostar. Comportamento, emoção, sentimento, por um fato que aconteceu, de repente, eu consigo identificar esses silos, esses grupos de pessoas, né? Isso está acontecendo na área da política, né? Por exemplo, né? Então, é isso que eu queria deixar como mensagem na área de tecnologia. Fora a questão óbvia, né? A gente está falando de Big Data, né? Um volume enorme de dados, ou seja, capacidade de processamento e tudo mais, mas o mais importante é como entender e ler esses dados, né? E aí, trabalhar com a questão do relacionamento. Eu trabalho muito, vou mostrar para vocês, com a questão de assistentes virtuais, todo mundo já ouviu falar, né? Que é o assistente que eu quero... ser atendido rápido, de forma direta, de forma objetiva, sem rodeios. Então, depende, isso não é regra para tudo, né? É o caso aqui que a gente estava até conversando. O hospital tem um relacionamento muito mais pessoal. Mas muitas empresas, e a gente como usuário, a gente quer ser atendido muito, muito rápido, certo? Ou seja, a gente não quer levar muito tempo no que a gente está buscando. Então, se eu estou buscando preço... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu gosto. Isso aqui, gente, eu, quando não tenho o que fazer, eu desenvolvo essas coisas na madrugada, tá? Então, isso aqui, por exemplo, ó. Quanto eu tenho de cascalho na conta? O saldo de sua conta é de R$352 mil. É fake, gente. Eu fiz de propósito. Eu faço de propósito, porque eu sei que o pessoal vai me olhar e falar, pô, quer ver, ó? E na poupança? Você tem hoje R$1.230.000 na poupança. É meu sonho, gente. Mas perceba o seguinte, uma coisa que eu gosto, que eu dou valor, esse tipo de atendimento, eu não quero alguém conversando comigo, nem navegar no menu, né? Eu quero, na medida do possível, apertar um botão e mandar um áudio. Aliás, tudo indica, né, que o futuro é eu ter o seu banco, como amigo no WhatsApp. A empresa que
que te fornece energia elétrica como amigo no WhatsApp. Você vai adicionando amigos no WhatsApp, por exemplo, empresa de energia, de água. Por quê? Porque eu vou lá e falo com a empresa de energia, você pode me arrumar a segunda via da fatura que eu não recebi? Pois não, você quer que manda por e-mail ou você quer o código de barras agora? Vocês concordam, gente? Esse é o futuro? É um sonho, né? Isso é experiência do usuário, né? É o que a gente vai falar aqui hoje. Então, a tecnologia está extremamente avançada para isso. Eu estou falando de internet, eu estou falando desse carinha aqui, o smartphone, né? Sensacional. E se a gente tem alguns gargalos em termos de conexão, por exemplo, a internet, né? Então, lógico, a gente sabe que nos lugares que a gente precisa, né? Às vezes não tem a conexão, eu preciso da conexão. Mas, gente, isso aqui é o futuro. Então, assim, eu já falei muito mal disso aqui, mas hoje eu parei de falar porque, na verdade, essa é a extensão do nosso cérebro, né? E não é ruim, né? Vamos ser mais ser humano e deixa ele com a parte racional. Só para não prolongar, era isso que eu queria dizer. A gente vai falar mais a respeito dessas tecnologias, como, por exemplo, para desenvolver assistentes virtuais, ou até para virar um tutor, tá? Um professor. Eu posso colocar todo o conhecimento de história, de agronomia, de antropologia dentro de um sistema de inteligência artificial e ter essa interação. E aí mudar até a forma de ensino, né? Legal? Mas falando da experiência do usuário, isso aqui é uma coisa importante, está acontecendo e certamente é o que vai vingar no futuro, né? É o que a gente quer mandar, no WhatsApp a gente não quer escrever mais, certo? Né? Aliás, até um fenômeno, até só para a gente finalizar aqui, um fenômeno muito interessante agora, é que eu tenho muito tempo já de estrada aí, né? Mas a gente, quando começou o celular, a gente ligava, mas jamais mandava SMS, tá? Porque era muito invasivo mandar mensagem. Então, a gente ligava para a pessoa. Hoje, você manda uma mensagem e pergunta, posso te ligar? Vocês concordam? Interessante, né? Obrigado, gente. Obrigado, Sérgio. Parabéns pela fala. Após esse momento, nós vamos abrir também para perguntas. Nós vamos continuar os bate-papos, tá? Cada um dos componentes da mesa vai ter esse bate-papo inicial e depois a gente continua conversando. Para continuar, né, eu queria comentar o seguinte. Outro dia, em uma conversa também ainda sobre o futuro, sobre tecnologia, alguém disse, não, as profissões não vão acabar, porque tem se falado muito isso, né? E aí eu falei, não, mas como? Por quê? Eu acredito que talvez algumas sim, né? A gente tem visto muitas transformações. Daí a pessoa ainda falou, não, é isso mesmo, transformação. As profissões vão ser transformadas e, na verdade, muitas novas profissões ainda vão surgir, né? Então, é interessante a gente fazer essa análise, né? Como que a gente fala de gestão de relacionamento com o cliente associado à tecnologia e pessoas, afinal de contas, relacionamentos são pessoas, né? Então, como que a gente entende isso? Parece algo maluco, muitas vezes, né? Mas, na verdade, não. Acho que a gestão do relacionamento bem feita, ela vai se fazer, sim, cada vez mais com dados, com tecnologia, com processos que também podem ser processos de atendimento espontâneo, atendimento genuíno, né? Quer dizer, olhar para a pessoa de forma genuína, olhar para a pessoa de forma que a gente entenda cada pessoa de uma forma diferente, né? O que aquela pessoa de fato quer numa relação de consumo, né? Bom, falando de pessoas, a gente gostaria de passar agora a bola para o Diego para falar um pouquinho sobre justamente a questão do relacionamento com a experiência da gestão de hospitais, que eu acho que é algo incrível para a gente ouvir como isso pode ser feito. Diego, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado. Bom, primeiro, boa noite. Eu gostaria de agradecer ao Senac Campos do Jordão, na figura do Fernando, pelo convite. Eu, particularmente, estou me sentindo lisonjeado de estar à frente com duas figuras que têm grande conhecimento para transferir para a gente, né? E também, como usuário, eu fico muito feliz de que nós estejamos tão ávidos por essa preocupação de entender e fazer gestão com o relacionamento com o nosso cliente, né? A gente, enquanto usuário, ganha muito com esse crescimento e com essa preocupação. E aí, para mim e para nós, do Vivale, da Redditor e da Unidade de Radiologia Clínica,
Quando nós falamos de relacionamento com o cliente, existem duas coisas que ficam muito transparentes e é muito trabalhado na nossa cabeça, né? Que é a proposta de valor que a gente tem para o nosso cliente e que é a experiência que a gente vai submeter a esse cliente, né? Às vezes eu dizer cliente, às vezes paciente, né? E aí, nós começamos a falar sobre hospitalidade, que é o que o Fernando mencionou aqui no começo, e esses processos, trabalhar esses processos com pessoas, para que nós consigamos trazê-los e ser atendidos com uma hospitalidade que eles esperam, né? Dentro das realidades do serviço de saúde, a gente traduz isso em humanização, né? Dentro do serviço de saúde, a gente fala muito de humanização. E o que é a humanização para nós? A humanização é a nossa capacidade de transcender ou atender muito mais do que somente a necessidade clínica desse paciente, né? É quando a gente começa a entender que ele tem uma necessidade emocional, ele tem uma necessidade física, ele tem uma necessidade estrutural que vai corroborar para a evolução do seu tratamento, né? E grande maioria das vezes, esse nosso cliente nos busca, nos procura sem vontade, né? Muitas vezes o nosso paciente não vai, né, com exceção dos casos de estética, e ainda assim, muitos casos de estética, a pessoa não tem vontade, né? O nosso paciente não é motivado por vontade própria, né? Eu não vou num hospital porque eu quero viver uma experiência diferente, né? Pelo contrário, eu vou para um hospital já de contramão, né? E a minha expectativa é muito alta, independente da segmentação. Então, eu estou falando de serviço público, eu estou falando de serviço privado, porque a necessidade da pessoa precisa ser atendida rápida e ainda assim agora de forma personalizada, né? E aí, a gente desenvolve um trabalho lá no Vivale de humanização, em que a gente vai entender o que esse paciente precisa para que ele sinta aquele cheirinho de casa, sabe? Aquela sensação que a gente tem quando a gente chega em casa, que a gente fala, putz, estou em casa. Muitas vezes, pelos nossos selos, pelas nossas acreditações, pelos selos de segurança que a gente passa, a gente acaba tendo uma série de protocolos, né? Então, pela própria segurança do doente, né? Então, a gente precisa perguntar a data de nascimento, a gente precisa perguntar qual é o lado que a pessoa vai operar, a gente precisa perguntar se ela sabe por que ela está ali, se ela sabe o medicamento. Então, é um checklist imenso que os nossos colaboradores precisam seguir quando eles vão abordar um doente. E aí, isso automaticamente vai fazendo com que os nossos colaboradores fiquem um pouco engessados, né? E aí você precisa de cuidado, você precisa de tato, e você está sendo cuidado por um computador em pessoa, né? Qual a sua data de nascimento? Qual lado que você está tratando? Sabe que remédio está tomando? É automático, né? Então, a nossa preocupação precisa ser com que os nossos colaboradores entendam o que é a humanização e entendam como que a gente pode praticar isso no dia a dia. Em projetos práticos, efetivos, nós temos uma série de projetos. Um desses projetos, nós convocamos, por vontade própria dos nossos pacientes, os nossos pacientes para um café da manhã. Claro que seguindo todos os critérios de segurança, paciente que pode ter interação, paciente que pode estar com os demais, e a gente vai perguntar para o nosso paciente o que ele está achando da experiência com o hospital, né? Então, a gente vai perguntar para o nosso paciente, você está sendo bem atendido? Existe alguma coisa no processo que está te faltando? Ou existe alguma coisa até aqui? E a gente coloca esse pessoal num grupo e a gente vai debatendo e vai entendendo o que é valor para esse doente, para que a gente possa melhorar a experiência desse paciente. A gente tem uma outra possibilidade, que é uma coisa fantástica, e parece... antigamente, na nossa visão, a gente só via em filme, né? Nós temos alguns pacientes que estão em cuidados paliativos, né? Que tem uma realidade difícil, e o que a gente precisa entender é, esse paciente não está sozinho numa realidade difícil. Esse paciente muitas vezes está com o irmão, com a mãe, com o pai, num dia a dia de UTI, num dia a dia de centro cirúrgico. Então, o nosso cuidado, a nossa experiência, precisa se estender também ao familiar desse paciente, né? Nós tivemos 2 casos recentemente. Eu estou falando para vocês de cases que são os mais recentes, porque isso são projetos que a gente já tem dentro do nosso DNA, vamos dizer assim, né? Nós tivemos um paciente que ele não tinha casado na igreja, não tinha casado de
terno, e a mulher de vestido e tal, e ele não conseguia falar isso para a esposa que ele queria ter um casamento como ele sonhava, etc. E aí a gente mobilizou o hospital inteiro, a gente alugou um vestido para a mulher dele, a gente alugou um terno para ele, a gente fez uma reunião simbólica, e a gente realizou o sonho desse paciente, que era viver uma cena, né, que era viver um sonho que ele não tinha, né? Na realidade de maternidade, a gente tem, agora a gente começou recentemente com o serviço de maternidade, né? E muitas vezes, essas mães, quando têm o filho, existe uma série de dificuldades. A mãe tem, né, período puérpero, não quer ficar perto da criança, não quer ver a criança, não tem dificuldade para dar de mamar, e etc. Então, a gente tem um trabalho muito grande, com uma equipe multidisciplinar, que vai entendendo as necessidades dessa mãe e vai trabalhando em conjunto, né? Tudo isso, todos esses projetos, eles vão trabalhando para que a gente possa trazer para o nosso paciente a realidade de que tudo bem, ele está, assim, numa instituição hospitalar, mas ele não está num hospital, ele não está vivendo aquela realidade no hospital. E a gente tenta entender do nosso paciente qual que é a necessidade emocional, qual que é a necessidade física e estrutural, que vai trazer para ele um valor agregado imenso e corroborar para o tratamento. Fica o convite, aliás, para vocês. Essas são ações que nós temos corriqueiramente, a gente tem uma série de outros projetos. Fica o convite para vocês, caso queiram conhecer ou participar de um desses projetos. A gente tem um projeto que é Escutando a Sociedade também, né, em que a gente chama membros da sociedade para que eles venham nos trazer demandas que talvez não é de conhecimento do hospital, para que nós possamos auxiliar. Então, fica o convite aberto. E o que eu queria deixar de mensagem principal, assim, para nós, enquanto instituição de saúde, em prestação de serviços, né, é exatamente que a gente possa proporcionar para os nossos clientes não somente o que a gente tem na proposta de valor, que a gente possa proporcionar para ele uma experiência equivalente àquilo que a gente está propondo inicialmente. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Diego. Parabéns pela fala. A gente fica contente, na verdade, quando ouve casos como esses, né, de atendimento, de interesse genuíno das pessoas, né? Eu acho que a gestão de relacionamento se faz realmente com interesse genuíno das pessoas. E alguns exemplos interessantes, alguns cases, né? Um exemplo que eu cito muito no Senac, por exemplo, em nossas aulas, na gastronomia, na área de negócios, o caso Disney, né? A Disney, por exemplo, tem exemplos interessantíssimos de como eles conseguem pensar o encantamento, né, das pessoas, como eles conseguem encantar os clientes também com processos e também com interesse nas pessoas, com, né, interesse genuíno. Um outro autor, empresário, que eu gosto bastante de citar e até indico a leitura, é o Danny Meyer. Danny Meyer é um restauranteiro, ele é um empresário que tem algumas marcas de restaurantes, principalmente em Nova York, nos Estados Unidos, e ele tem um livro, tem esse livro traduzido em português, inclusive, chamado Hospitalidade em Negócios. Danny Meyer, ele cita muito essa questão da gestão do relacionamento, né? E como uma marca registrada dos empreendimentos dele. E é interessante como ele consegue criar processos desde recrutamento, desde treinamento das pessoas, até atitudes do dia a dia na relação com os clientes, de forma que os clientes, de fato, consigam ter uma experiência positiva em seus restaurantes, né? Bom, essa fala, então, é para convidar o senhor Roberto Madruga para se apresentar, para falar um pouquinho da experiência. Afinal de contas, é um especialista em experiências do cliente. Senhor Roberto, obrigado. Obrigado. Alô? Alô? Pode aumentar o volume aqui? Aumentar o... Está baixo? Tem que abrir. Está sem som.
1, 2, 3. Alô? Também está baixo, né? O que aconteceu? Alô? 1, 2, 3. 1, 2, 3. E agora? Som. 1, 2, 3. Não? Tá bom? Tá chegando aí? Vamos ser então. Você? E 1, 2, 3. Melhorou? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer falar com vocês. Já estava ali observando os executivos conversando. Então, muito importante a fala deles, né? A Rede São Luís é uma rede admirável, já foi cliente nossa de consultoria e já tive um problema piripaque, fui parar no hospital lá em São Paulo, na Rede São Luís. Fui muito bem atendido, foi muito rápido, são muito humanos. A IBM também é um parceiro, a IBM, nossa, é uma empresa notável na área de tecnologia. Então, a gente está bem acompanhado. Bom, eu vou resumir um pouquinho aqui a minha trajetória, tá? Eu sempre gosto de contar um pouquinho lá de onde a gente veio, o que a gente está fazendo hoje. Então, começo a minha vida, eu fui vendedor, meu primeiro emprego, vendedor de títulos de clube. Depois eu trabalhei em loja, como chefe de seção, loja de departamentos, fui subgerente, gerente. Fui para a área de marketing, depois fui para trabalhar em empresas de tecnologia, sempre em algumas áreas. Na área de marketing, na área de gestão de pessoas, na área de estratégia e numa área que eu amo, que é, de fato, que é muito importante, na área de experiência do cliente, na área de gestão do relacionamento. Então, são as áreas que a gente foi jogando, cheguei a cargos importantes como diretor e, em paralelo, sempre fui professor. Sou professor de algumas instituições que eu amo bastante, que foram comentadas aqui, e também da nossa consultoria, que foi já eleita pelos clientes a consultoria mais importante no Brasil em termos de implantação de gestão do relacionamento e Customer Experience. Eu tenho um grupo de colaboradores, funcionários e consultores que são de altíssimo nível e eles me tornam uma pessoa melhor todos os dias. E eu fico muito orgulhoso. Atendemos já 480 empresas, 480 grandes organizações, acho que você imaginar no Brasil, desde bancos, né, seguradoras como Sul América, Banco Bradesco, Vivo, telefonia, hospitais, saúde, Amil, tudo, né, todos os setores, indústrias, né, Petrobras. Então, a gente se orgulha muito de fazer o quê? De duas coisas: idealizar, que é criar projetos, e implantar, né, plantar os projetos. Isso dá para a gente uma diferença enorme, pessoal, porque a gente não gosta de ficar teorizando nessas horas. A gente gosta de buscar soluções para os clientes e para as pessoas e transformar empresas. Tanto é que o nosso slogan é transformando pessoas e negócios. Pessoas em primeiro lugar. Que a transformação humana faz parte da minha vida, tanto nos meus cursos como nos programas de coaching. Então, o que a gente aprendeu? Eu resumi em 2 minutinhos só, tá? A minha trajetória até aqui, apesar de ser uma trajetória de 30 anos. Mas, por que eu resumi isso? Para você entender aquilo que a gente está fazendo, né? E como pode ser importante para você aplicar no seu negócio. Que a nossa finalidade aqui é contribuir para você aplicar no seu negócio ou na sua vida profissional. Quem que trabalha com atendimento a clientes? Tem alguém que trabalha aqui? Quem trabalha com vendas? Ok? Na parte administrativa, na parte financeira, na parte de TI. Tem alguém na área de TI? Não tem ninguém na área de TI hoje aqui? Certo. Vocês conhecem o Customer Experience, a experiência do cliente? Vocês têm estudado isso? Pois é, isso vale para todas as áreas, tá? O que tem de mais importante hoje no mundo, eu acabei de vir da NRF de Nova York, eu fui fazer uma imersão de uma semana visitando grandes empresas como Starbucks, Nike, né? Empresas de sucesso como a Kemp, fui estudar a Microsoft, eu fui saber e entender o que está sendo utilizado e feito em termos da experiência do cliente. Pois bem, pessoal, está tendo uma mudança muito importante no mundo, né? Alguns anos atrás, se falava de excelência no atendimento, de atender bem os clientes, atender bem. Você vai na tua loja, te pede um produto, você tem uma papelaria, ele te pede uma resma de papel,
Você fornece essa resma de papel com sorriso, com preço bom, e o cliente ficava super feliz. Há 10 anos atrás, isso seria suficiente para o cliente voltar à sua papelaria. Pois é, mudou, não é mais isso. E aí vem o relacionamento, anos depois, a gestão do relacionamento para, ao invés de você apenas fornecer resma de papel, você talvez enviar um e-mail para esse cliente depois de agradecimento, alguma coisa assim. Aí já melhorou o atendimento, não ficou atendimento simples, já tem uma relação estabelecida porque tem mais comunicação. Pois é, todos os estudos que a gente fez no Brasil aqui, todos os estudos de Harvard que a gente acompanha, né, inclusive colegas meus, apontaram que isso não é suficiente para reter e fidelizar clientes. Não é mais. Nem o atendimento, nem o relacionamento. Então, qual é o novo paradigma? É a gestão da experiência do cliente. É o Customer, Client Experience, experiência do cliente. E aí o seu desmembramento, como UX, que é User Experience, né, Customer Journey Mapping, outras metodologias, as quais eu sou pioneiro no Brasil em implantação e que eu vejo que estão funcionando maravilhosamente, maravilhosamente bem, como, por exemplo, o Petróleo Ipiranga, que vocês devem conhecer, né? Alguém dirige aqui? Já botou gasolina na Ipiranga? Tem o programa KM de Vantagens, que é espetacular, é o maior programa de fidelidade da América Latina. O que é a gestão da experiência do cliente e como fazer? Né? Você deve estar se perguntando. A gestão da experiência do cliente não é o bom atendimento, não é enviar um e-mail, e sim alguma coisa superior que mexe e proporciona boas emoções para as pessoas. Não é o ato da venda ou o ato do atendimento, e sim o ato, todos os atos, todos os momentos possíveis e imagináveis, e que a empresa tiver a oportunidade de melhorar as emoções do cliente. Por exemplo, qual é a emoção que a gente tem quando a gente está na fila de espera para pagar alguma coisa? No banco, no call center, qual é a emoção predominante que a gente tem? Qualquer? É raiva? Não. Quem acha que é raiva, levanta o dedo. Quem acha que é ódio? Que aí o ódio é a raiva elevada à quinta potência. E quem acha que é um simples aborrecimento só? Tem gente que não fica com raiva, fica decepcionada, também uma emoção negativa. Então, se a gente colocar na balança, vamos imaginar uma balança com duas partes, aquela balança assim antiga, sabe? E não é eletrônica não, aquela que tem os dois pratinhos, né, equilibrando. De um lado, tem as emoções negativas que as empresas causam aos seus consumidores. E do outro lado, tem as emoções positivas que as empresas causam. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui, olhando para o Brasil atual, para as empresas que vocês, né, compram, se relacionam, etc, etc. O que está puxando mais? Qual que está mais pesado? As emoções negativas que essas empresas fazem com você ou as positivas? Essa é a pergunta. Quem acha que está maior a emoção positiva, levanta o dedo. Quê? Ninguém? Quem acha que na balança as emoções negativas geradas são maiores? Pode levantar o dedo com convicção. Tem gente que levanta o dedo assim, com vergonha. Fala, não, está sendo filmado. Não, está filmando, está filmando. Mas quer dizer que foi unânime, pessoal? Ou tem alguém empatado que acha que a emoção positiva está igual à negativa? Gente, eu estou impressionado. Então, temos aqui talvez umas 60 pessoas ou mais, e elas estão testemunhando para a gente que as empresas que vocês compram, se relacionam, né? Que deveriam causar boas emoções, estão causando péssimas emoções. Viu? Então não adianta atender bem. A nova era agora é a era de proporcionar emoções memoráveis para os clientes. Emoções memoráveis, eu vou dar uma série de exemplos, mas são essas emoções que mentalmente, através dos seus hormônios, e a gente pode falar da serotonina, ocitocina, são hormônios chamados hormônios do bem, são hormônios que combatem o estresse, inclusive, e promovem a saúde. Quando uma empresa, quando alguém promove uma emoção positiva com você, você então libera esses hormônios e tem um nível de felicidade aumentado, um nível de satisfação aumentado,
e uma predisposição para continuar cliente dessa empresa também aumentar. Essa é a ideia, proporcionar emoções negativas. Já era, não podemos mais proporcionar emoções negativas. Isso aí é o que está hoje fazendo os clientes irem embora. Não adianta só baixar o preço, pessoal. Se causar emoção negativa, já era. Então, como causar emoções positivas? Vamos imaginar que a jornada do cliente, o que a gente chama de Customer Journey, essa jornada, ela começa muito antes do cliente entrar na sua loja. Ela começa muito antes do cliente entrar no hospital. Ela começa muito antes do cliente entrar no site da Amazon. Eu estive, por exemplo, vamos pegar a própria Amazon. A Amazon, vocês conhecem, é a maior empresa do mundo, está entre as 5 maiores empresas do mundo em termos de faturamento e valor de mercado. Tem mais de 1 trilhão de valor de mercado na Bolsa de Nova York. A Amazon é uma empresa tradicionalmente online, não é? Ela cria, né, todo o processo de compra é online. Pois é, nos Estados Unidos eu visitei 2 lojas da Amazon, né? Uma loja da Amazon completamente automatizada e a outra completamente humanizada. Então, na loja automatizada, ela chama-se Amazon Go, Go de ir, né? É uma loja pequena, em que você, para entrar na loja, tem uma roleta, né? Depois, se vocês se cadastrarem, depois eu posso mandar para vocês até todos esses cases, né? Ela tem uma roleta que você se cadastra, catraca, perdão. Cadastrou o seu celular, né? Baixou o app, passou na roleta, pum, entrou. Aí você vai encontrar na loja tudo menos uma pessoa, não tem ninguém lá. Não tem atendente, não tem vendedor, não tem caixa, não tem estoquista. É proibido ter funcionário nessa loja. Alguém abre a loja de manhã, abastece, vai embora e volta às 10 horas da noite para fechar. Você não vê funcionário na loja. Pois bem, e aí tem os produtos na prateleira. Cheguei lá, peguei um cookie, adoro um cookie de chocolate, maravilhoso, o cookie americano é fantástico, aquele chocolate derretido. Peguei um cookiezinho na prateleira, $4. Peguei esse cookie, olhei para um lado, não tinha caixa. Olhei para o outro, não tinha vendedor atendente. Falei, ué, então como é que é esse negócio? Eu vou embora, eu vou fazer como está aí no script. Eu vou botar na minha mochila e vou embora. Botei na minha mochila e fui embora. A portinha se abriu, a roleta, fui embora. E aí meu celular vibra e aí chega a nota fiscal com o preço do cookie. Quer dizer, o ato de eu pegar o cookie na prateleira, os sensores notaram que aquela prateleira tinha menos um cookie e através da inteligência artificial, que temos um grande especialista aqui, através de câmeras instaladas, a inteligência artificial acompanhou o movimento das minhas mãos e percebeu que eu coloquei o cookie na mochila e que eu não devolvi ele em nenhum lugar da loja. Digamos que eu tivesse devolvido esse cookie, tá? Na seção de cookies, devolvesse na seção de água mineral. A inteligência artificial iria identificar isso, iria identificar. O Roberto Madruga não comprou. Como eu já estava cadastrado no app, simples, saí da loja, chegou o e-mail com a minha fatura, já com preço de $4. Simples assim. Né? Isso aí é a Amazon Go, e essa é uma experiência memorável que eu nunca mais vou esquecer, e vocês estão sabendo. Inclusive, pessoal, quanto tempo o Roberto Madruga levou para fazer a compra de um cookie nessa loja? Aproximadamente 30 segundos. 20 segundos baixando o app, 20 segundos, tá? Que tem que baixar, instalar, né? 20 segundos baixando o app e 10 segundos só comprando. Pergunta a você, 30 segundos, certo? Na próxima compra lá, se eu comprar o mesmo cookie daqui a algum tempo, ou uma garrafinha de água mineral, quantos segundos eu vou gastar? 10, né? Porque não precisa baixar o app, beleza? Daí a importância do celular, eu concordo. O celular está acabando com a vida das pessoas. Mentira. O celular veio para facilitar. O que está acabando é o mau uso, né? É que nem vitamina. Experimenta tomar aí overdose de vitamina que você vai pirar, né? Vai passar mal. Experimenta tomar tudo em excesso. Bebida, cerveja. Eu gosto de uma cerveja, estamos conversando sobre cerveja lá em campo, mas você tomar em excesso, você passa mal também. Muito bem, pessoal. Então, a compra é de 10 segundos.
Pois bem, fiz uma experiência de comprar o mesmo cookie da mesma marca numa loja de conveniência lá nos Estados Unidos também. Tipo uma farmácia, chama-se drugstore, né? Eu entrei lá, fui rapidinho, e estava vazia, eram 10 horas da noite, tinha ninguém quase. Comprei o cookie, passei no caixa e tal. Quantos segundos eu gastei para fazer essa operação? 210 segundos, tá? Mais de 2 minutos. 3 minutos. O que vocês acham? 3 minutos. E aí? 3 minutos para comprar um cookie contra quantos segundos? 10 segundos. Então, isso é uma experiência levada ao consumidor surpreendente, que ele nunca mais vai esquecer e vai ficar com a marca e com vontade de voltar à loja muitas vezes. Vou agora dar um exemplo de uma experiência presencial. A Amazon, ela abriu uma loja, também, várias lojas dos Estados Unidos, chamada Amazon 4 Star, 4 estrelas. O que é isso, né? Ela coloca nessa loja todos os produtos muito bem avaliados no site da Amazon. Porque quando você compra um livro, quando você compra lá uma cafeteira, quando você compra uma máquina fotográfica, a Amazon não avalia o ranking, não tem um ranking daqueles produtos? Pois é, os produtos mais bem avaliados do site, os mais bem, vão para essa loja. Então, o interessante, pessoal, é que você entra nessa loja, só tem produto campeão de vendas, né? E aí, o atendimento lá já começa a ser diferente, é humanizado. Se você é o membro Prime, que seria do clube de fidelidade da Amazon, você já encontra uma seção só para você que é membro Prime, e aí você tem um vendedor que é um super consultor de negócios, muito bem preparado, que vai orientar você e vai explicar cada funcionalidade do produto. Outro ponto importante na Amazon 4 Star é que os vendedores não são chamados de vendedores, tá? Nem atendentes. Não, eles são chamados de embaixadores de relacionamento. Eles, então, são capacitados para entender quais são as suas preferências. Se você é muito ligado em tecnologia, ele não vai te oferecer, por exemplo, coisas ligadas à alimentação. Ele vai te oferecer as novidades de tecnologia, ele vai entender o seu modelo mental, a sua necessidade, e vai trabalhar com você para que você tenha uma excelente experiência. E detalhe, ele não vai procurar te vender, ele vai procurar agregar valor à sua necessidade. Qual é a sua necessidade? É esta? Então, ele vai agregar valor à sua necessidade para que você fique muito feliz com aquela solução, aquele produto, e tenha como consequência a venda. Então, essa é uma novidade importante no mundo que está mais adiantado em termos da gestão do relacionamento com a Customer Experience. As pessoas já não fazem mais venda. A venda é uma consequência de várias experiências positivas que você vai ter em todos os momentos do relacionamento. E por aí vai também. Não sei como é que eu estou de tempo, já tem 20 minutos? Não. Faltam quanto? Posso contar mais um caso aqui de sucesso? 6. Querem mais um caso de sucesso? Você pode entrar na internet depois numa loja chamada... Deixa eu ver que eu gosto. Pode ser a Camp, C-A-M-P. A Camp nos Estados Unidos, né? Isso é muito recente, eu fiz todos esses estudos, eu fui no lab de inovação dessas empresas. A Camp é uma loja que vende colchões. Certo? Todo mundo já comprou um colchão um dia, é ou não é? E tem alguém precisando trocar de colchão, né? E comprar colchão é um negócio muito chato, não é? Aquele negócio gigante que chega na sua casa, dá um trabalho. Aí você vai na loja e aí você quer experimentar o colchão, você fica com vergonha de deitar, não fica? Hein? Quem já deitou no colchão de loja, levanta o dedo aqui. Todo mundo, é legal, não é? Mas você ficou com um pouquinho de vergonha? Ficou? Fica meio estranho, né? Eu também fico aqui com um pouco de vergonha de deitar no colchão, mas eu sou meio sem vergonha, né? A gente vai ficando mais velho e vai perdendo a vergonha. Mas olha lá, beleza. Então, é legal deitar no colchão para escolher o colchão. É legal dirigir o carro antes de comprar o carro, é ou não é? Então, o test drive é uma coisa do ser humano bacana. Pois bem, a Camp nos Estados Unidos, a missão dela, embora ela seja uma loja de colchões e travesseiros, qual é a missão dela? Você vai ver estampada no site, na loja, no speech do vendedor. Não é vender colchões. É trabalhar para um mundo mais produtivo e descansado.
ela vende a ciência do sono, ela vende a possibilidade de você dormir melhor. E ela não vende colchões, apesar de você entrar na loja e ter colchões. E qual que é a magia desse negócio? Primeiro, ela tem um lab de inovação em que ela pesquisa produtos e serviços para tornar os colchões inovadores e realmente proporcionarem. Olha, eu deitei no colchão, tá? Assim que eu entrei na loja, eu vi um colchão tão diferente que eu deitei. Nesse mesmo momento, eu não queria me levantar, porque o colchão tomou todo o formato do meu corpo, né? Ele é feito de um material surpreendente, ele toma o formato do seu corpo e te abraça de uma tal maneira que você se sente completamente acolhido naquele colchão e fala, que bom, eu quero dar uma dormida nessa loja, né? E aí, pessoal, a gente pode estar rindo, né? Mas aí uma coisa surpreendente, a Kemp desenvolveu um serviço que você pode fazer pelo aplicativo, em que você reserva e você vai dormir na loja. Então, ela tem sessões com hora marcada em que você vai e existem cabines, né? Doido para mostrar uma foto, mas imagina comigo. São casinhas dentro da loja, né? Nichos, em que você tem lá as camas arrumadinhas e que você, então, reserva no aplicativo e pode ficar 2 horas dormindo. Então, na hora do almoço é legal, né? Beleza? Olha, então, a loja promove o seu sono para você, de fato, viver aquela experiência. E detalhe, ela te empresta uma pantufa, um pijama. Tu gostou, né? Está querendo ir lá dormir. Então, o que é isso? Senão a mudança do paradigma de vender produtos, vender serviços e vender experiências, para que você, então, fique na sua mente com uma série de emoções positivas com essa marca Kemp e com todas as outras que eu falei, por exemplo, a Amazon. E realmente, quando pensar em descansar, quando pensar em trocar seu colchão, seu travesseiro, sua roupa de cama, sua toalha, você fale assim, a Kemp é do cacete, e eu não largo mais essa marca, eu quero ficar com ela durante muitos anos. É uma pena a gente não ter no Brasil, que é uma oportunidade. Se alguém quiser aqui abrir uma loja Kemp, eu conheço lá as pessoas. Mas olha que interessante, vai investir um dinheirinho, né? Só toma cuidado para não ter excesso de gente dormindo na hora do almoço. Se bem que a gente pode criar um serviço, né? R$20 você dorme na minha loja, né? Gente, de fato, esse é o caminho da humanidade. Daqui a pouco você vai ter lojas proporcionando que as pessoas durmam na hora do almoço, na hora sei lá de quê, porque isso faz parte da natureza humana, tirar um cochilozinho eventual, né? E aí, o que é a experiência do cliente? É o conjunto que aconteceu comigo desde o momento que eu entrei na loja, o atendimento humano, os produtos, os serviços, a ambientação, a arquitetura, a proposta de valor e o storytelling. Em toda a loja é vestida da experiência e contando a experiência dos seus produtos, como é que eles foram desenvolvidos, como que é a tecnologia, né? O algodão que é feito, o travesseiro, por exemplo, é apresentado. Existe uma sessão em que o algodão ele é colocado para você pegar o algodão, para você sentir a maciez do algodão e sensorialmente, então, mais uma emoção importante, que é o tato, né? Um sentimento, nossa, é a nossa sensação, né? Temos 5 sentidos, né? Um deles é o tato, que é importante, né? Audição, visão, paladar, olha aí que legal. E o tato, para você então meter a mão lá no algodão, na espuma e sentir a maciez e a textura daquele material excepcional. Então, o que o Customer Experience, a experiência do cliente, é proporcionar, muito antes dele comprar e bem depois dele comprar, em todo o seu ciclo, experiências memoráveis. Fico muito feliz de ter explorado não só esses cases, como diversos cases no Brasil de ter implantado. E hoje eu tenho um livro importante, no final eu vou falar para vocês. Eu acho que a gente pode até sortear um, né, se você quiser. No final você quer? No final a gente faz um sorteio, eu mando para você, de um livro chamado Gestão do Relacionamento com a Customer Experience, descrevendo como se implantar isso, através de coisas simples e coisas sofisticadas. Mas dá para fazer. Muito obrigado, então. Eu espero ter batido a minha meta de tempo.
Obrigado, senhor Roberto. Parabéns pela fala, excelente. Acho que é muito inspiradora as histórias, as experiências que o senhor já viveu, que o senhor conhece. Isso acho que traz uma riqueza aqui para o nosso bate-papo. Continuando a nossa conversa, nós vamos começar, o Gabriel vai começar a passar para nós papéis. Se quiserem fazer uma pergunta, escrevam por gentileza. Isso, por gentileza. Só levantar a mão que o Gabriel leva até vocês a caneta e o papel, vocês podem escrever, ele vai trazendo para nós. Nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui. A gente pensou num papelzinho para ficar um pouco mais prático. Continuando o nosso bate-papo, a gente também até conversou um pouquinho aqui nos bastidores sobre uma questão também importante, né? Antes da gente fazer a gestão do relacionamento com o cliente, de forma que a gente tenha atendimentos, de forma que a gente transmita emoções positivas aos nossos clientes, antes disso a gente também precisa fazer a gestão do relacionamento ou a gestão da hospitalidade dentro de casa, né? Ou seja, todo time de toda empresa precisa estar comprometido com o relacionamento, comprometido com a hospitalidade, né? E aí eu queria que o Diego falasse um pouquinho, que eu acho que ele tem algo interessante com relação à experiência do Vivale. Na verdade, a gente... agora está alto. Eu costumo usar que o nosso produto é gente e administrado por gente, né? Então, nós estamos constantemente envolvidos com pessoas, né? São pessoas tratando pessoas. Nós temos algumas preocupações no Vivale, exatamente com os nossos colaboradores nesse sentido, né? Temos um programa no Vivale que chama Viva Leve, que é um endomarketing da nossa empresa, em que a gente coloca os nossos colaboradores com uma equipe multidisciplinar para que eles possam interagir e trazer as dificuldades que eles encontram no tato de pessoas que estão tratando câncer, pessoas que estão tratando uma série de dificuldades de saúde. E esses acompanhamentos são feitos por uma equipe de psicólogas, né, que pegam essas necessidades identificadas com esses colaboradores e leva isso para a gestão, né? Então, leva a dificuldade desses colaboradores, a dificuldade que eles encontram na base e na operação, para que a gestão consiga trabalhar de forma mais profissional. E aí, assim, a gente conseguir trazer um pouco mais de um ambiente saudável para os nossos colaboradores, para que eles possam proporcionar isso para os nossos pacientes. Ótimo. Obrigado, Diego. Sérgio, também queria ouvir um pouquinho você. Como é esse cliente do futuro? Qual a expectativa dele? Qual é a emoção dele? Quais são as emoções numa relação de consumo? O que você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Então, cliente do futuro, aí tem a ver com a gente, né? Eu tenho estudado alguma coisa nesse sentido. Quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa entender também como a tecnologia tem impactado a vida das pessoas. A gente tem que falar de sociedade 4.0, sociedade 5.0, né? Sociedade 4.0 somos nós, para quem não sabe, que é a sociedade extremamente conectada, né? Com o celular na mão e fazendo tudo de forma imediata e conectada, integrada com tudo. No futuro, o que o pessoal está dizendo é a sociedade 5.0. Então, já se fala, aí são previsões que eu não sei o quanto a gente pode... existe um movimento para a sociedade 5.0, que é a sociedade que vai começar a se desconectar um pouco e cuidar um pouco mais da sustentabilidade, da questão social, da natureza. Já existe esse movimento. Acredito que tem pessoas aqui já bem engajadas com esse tipo de movimento. Então, em termos de tecnologia, o que a gente tem falado em termos de tecnologia, gente, até para tirar um pouco o medo das pessoas, será que é tudo máquina, tudo robô, humanoide? Aliás, uma coisa que é importante dizer para todo mundo que já escutou falar de inteligência artificial, né? Então, agora a gente vai ter o atendimento só feito por máquinas e robôs, né? Humanoides, você vai entrar no hotel e quem vai te atender vai ser um humanoide, né? Vai ser um robô. Quem vai te atender, de repente, na loja, onde tem os humanos, vão ser agora robôs? Não. O que a gente acredita que vai ter
sistemas inteligentes e a gente vai se tornar muito mais humano. Então, existe um medo, né, de que a gente talvez esse é um medo real e faz sentido, de que a gente está perdendo um pouco a humanidade. Aliás, eu estava dando uma palestra na USP, e aí uma pessoa comentou, falou, havia agora uma faixa aqui fora, curso de humanidade. É interessante, é curso de humanidade. Então, eu acho que o futuro é a gente cada vez mais deixar, e de novo, não falando, isso aqui não é o nosso inimigo, inteligência artificial não é o nosso inimigo, nem tecnologia. Na verdade, eles estão vindo para nos apoiar, para ser as nossas extensões cerebrais, extensões de trabalhos que a gente diz que é o trabalho intelectual repetitivo, né? Então, a gente deixa para a máquina, e aí a gente, eu acho que para o lado humano, o lado de relacionamento, vai melhorar. Algumas coisas que eu acredito, tá, gente? É uma opinião minha. Eu não acredito muito de que a gente vai esquecer do relacionamento. Acho que a gente vai começar a se relacionar de novo com as pessoas, a gente não relaciona. Eu não sei como é que é São José, mas São Paulo você não pede açúcar para o vizinho de jeito nenhum, né? Você fica sem o bolo, fica sem a comida, mas você não pede ovo, né? É um negócio maluco, a gente não conhece vizinho. Então, eu acho que a tecnologia tem que vir, tem que estar chegando, e a gente acredita muito nisso, o tecnólogo acredita muito nisso, quem está envolvido nisso no dia a dia, é de que tecnologia vem para tirar o trabalho chato, né? A gente está falando de relacionamento aqui, gente, e casos bem legais aqui de experiência do usuário. É óbvio, a gente está falando de uma loja, a gente está falando de um hospital, né, ou um sistema, uma empresa de saúde, mas é importante dizer que isso não pode ser regra, né? Regra do seguinte, é possível fazer isso, por exemplo, numa loja de colchões? Sim. Agora, em um banco onde ele tem 20 milhões de clientes, né? Como que eu consigo personalizar e humanizar esse atendimento? Então, eu tenho um paradigma aí que é o seguinte, ou eu humanizo esse atendimento e coloco 25 mil atendentes para falar com essas pessoas, ou eu coloco um sistema onde eu escalo e eu atendo milhões de pessoas no mesmo segundo. Vocês concordam? Então, existe uma questão, uma decisão aí, sim, gestão de relacionamento tem que se preocupar com a questão de personalizar, mas eu não consigo escalar. Então, o Google, né, imagina a Amazon. Eu tive, aliás, uma das grandes experiências da minha vida, de experiência do usuário, foi com a Amazon, né, comprando livro na Amazon. A Amazon é concorrente da IBM, né? Estou falando aqui, meu chefe não pode escutar. Falou, porra, você vai lá falar bem da Amazon, mas eu falo, não tem problema. A Amazon, Microsoft, cada um tem a coisa boa, né? A experiência boa e a experiência ruim. Eu tive uma experiência excelente com a Amazon. E a Amazon, olha só a dificuldade, ela tem que escalar, porque ela atende milhões de pessoas, né? Então, existe uma questão aí de, não, cara, vamos esquecer tecnologia. Aí começa também as pessoas que são totalmente contra, né? Esquece tecnologia, vamos humanizar. Gente, nem todo negócio é para humanizar. A gente está falando de mundo digital, do mundo sociedade 4.0, todo mundo integrado, todo mundo no celular, comprando, mandando mensagem, como eu falei. É impossível você ter um atendimento personalizado e humanizado para todo mundo, né? Então, acho que a gente tem que buscar a tecnologia para que ela seja o nosso grande assistente. Existe advogado aqui? Tem algum advogado? Não? Nenhum advogado? Então, podemos contar piada do advogado. Gente, o advogado, o médico, com esse mundo maluco, tem muito dado no mundo para ler, né? Então, a máquina, deixa a máquina ler, né? Deixa a máquina. O advogado vai virar um advogado olhando o aspecto mais humano. E a questão de ler leis, essas coisas todas, tá? Então, eu acho que isso eu estendi aqui a resposta, mas a questão é da tecnologia no futuro. A gente tem que se preocupar de trazer a tecnologia para ser o nosso grande assistente, né? O nosso braço, a nossa extensão do nosso cérebro, e a gente ir para o lado mais humano. E isso vai de encontro à gestão do relacionamento, que é o jeito que a gente quer se relacionar, né? A gente estava comentando aqui que nem sempre ele gosta de ser atendido de uma forma e eu talvez de outra, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Legal? Obrigado, Sérgio. Chegou uma pergunta para o Roberto, e aí eu também queria colocar uma pergunta minha. Então, são duas perguntas. A primeira delas, a pergunta de alguém do público é: Roberto, como lidar com um cliente exaltado? Essa é a primeira pergunta. E é uma pergunta que eu queria fazer. Em uma escala de prioridade, o quanto as grandes empresas estão preocupadas em gerir, de fato, o relacionamento com os clientes? Você quer primeiro ou a segunda resposta? Vamos lá.
duas perguntas importantes. Como lidar com clientes, né, mais exaltados e como que as empresas podem facilitar essa gestão? Olha, em relação a clientes exaltados, existem algumas técnicas importantes que a gente desenvolveu e são bem utilizadas. Nós, primeira lição para um cliente que está numa situação, digamos assim, estressada, é a gente não rotular esse cliente de maneira nenhuma, né? Nem mentalmente, nem falar para ele, nem falar para a equipe. Por exemplo, ao invés de falar assim, poxa, o cliente João é um estressado. Quando você fala isso, você coloca um adjetivo para esse cliente. Ó, né? João é estressado. Você colocou uma condição, você botou um carimbo nele. Se a equipe pensar assim, vai pensar que o cliente é estressado. Ele não é, mas ele está numa situação de estresse. Então, primeiro, é não rotular. Entender que, naquele instante, o cliente está com uma emoção. E esta emoção pode não ser uma boa emoção. No caso, a emoção dele pode ser a raiva, desespero, a ira, que seria a raiva elevada, aí seria pior do que a raiva, não é? A obsessão em resolver. Ou então com medo profundo. Ele está com medo de não conseguir o dinheiro dele de volta. Ele está com medo de não conseguir fazer uma internação no hospital. E, por isso, ele se tornou uma pessoa talvez agressiva e mal educada. Então, isso é um princípio importante. A gente tem que tratar das emoções e não apenas do problema, né? Número 1, não rotular. Número 2, tratar das emoções do cliente. Se ele está com raiva, a gente precisa reconhecer, então, esse estágio e não ampliar a raiva dele. Esse é o primeiro passo. Agora, pessoal, 99% das empresas, dos vendedores, não sabem fazer isso. Se pega um cliente com raiva agressivo, o atendente fica também agressivo. Por quê? Porque é o nosso instinto. Vamos lembrar que nós temos aí o cérebro, né, a parte nossa límbica ancestral, de milhões de anos, desde que nós éramos répteis, depois macaquinhos, etc. e tal, né, que é a parte mais primitiva, e a gente reage sem saber. Então, se um atendente, um vendedor, utilizar apenas seu instinto, né, ele vai reagir ou lutando com esse cliente, digamos assim, virtualmente ou mesmo presencialmente, duelando, né, ou fugindo e não conseguindo, ou ficando com medo e saindo fora desse atendimento. E nesses dois casos você não resolve nada. Por isso nós temos o córtex, que é uma região nobre e que foi muito desenvolvida nos últimos 100 mil anos, em que o ser humano, depois que aprendeu aí a dominar o fogo, né, a cozinhar alimentos e a digerir melhor proteína de melhor qualidade, nós desenvolvemos fortemente essa região cerebral e ela nos distancia dos outros animais em relação à resolução de problemas. Nós conseguimos resolver problemas complexos. Daí, então, o que a gente sugere como terceiro passo é não usar o instinto e sim usar a inteligência para que você consiga ter a sensibilidade, saber o que ele está sofrendo e tentar administrar a solução certa. Então, essa é a dica para atender clientes que estão no nível de estresse muito alto e que, às vezes, os vendedores falam que é um cliente estressado, é um cliente chato, é um cliente isso, aquilo. Isso só não ajuda nada. Isso é apenas uma competição, uma briga desnecessária. E a segunda é, as empresas estão trabalhando na gestão? Qual a escala de prioridade do cliente nas empresas? Com relação à gestão do relacionamento com o cliente? As empresas, de fato, estão preocupadas, estão trabalhando para isso? Então, as empresas, né, estão muito preocupadas em melhorar a experiência do cliente. Mas a preocupação não significa ação, agir, né? Então, no momento, elas estão entendendo, começando a entender que o cliente não quer ser apenas atendido, que o cliente não quer apenas trocar o dinheiro pela mercadoria. O Brasil, as empresas estão começando a entender o que é o Customer Experience, começando a criar algumas estratégias, mas ainda, pessoal, longe ainda de um modelo que dê boas emoções e um bom nível de fidelidade. Eu acho que a gente fez uma pesquisa hoje que comprovou, né? 100%, eu nunca vi isso, mas 100% aqui dos entrevistados mostraram que tem mais emoções negativas com as empresas do que positivas, tá vendo? Então, mas a notícia boa é, elas estão tentando, agora estão apenas iniciando essa nova metodologia.
vai demorar alguns anos para que as empresas... É lógico que você tem cases de sucesso, como eu já citei a Vivo, como já citei a Ipiranga, como eu já citei aqui Sul América, empresas que estão fazendo a diferença, o Nubank, empresas que estão fazendo a diferença e começam, então, a reverter essa situação. Espero ter ajudado, pessoal. Obrigado, Roberto. A questão da raiva, né? Isso é detectável através de sistemas de inteligência artificial, né? E a grande diferença, até fazendo um ponto, né, favorável a usar a inteligência artificial, porque você pode xingar à vontade uma máquina, ela não vai nem se ligar nem um pouco para isso. Isso é interessante. Então, uma das vantagens, né, se a gente for listar aqui as vantagens, de repente, dependendo da área, dependendo do caso, colocar um assistente virtual, é que o assistente virtual inteligência artificial não tem emoção, né? Porque eu vi uma palestra, até falando de emoção um pouco, eu vi uma palestra de uma moça especialista na área, e ela realmente quebrou alguns paradigmas, que ela disse o seguinte: a gente é sempre conhecido como o ser racional, né? Ela falou: a gente não é racional, nós somos emocionais. Né? A gente é um ser emocional. O ser racional é a máquina. Né? A gente, de maneira nenhuma, compra carro de forma emocional. A gente está falando aqui de um caso, de um atendimento muito fácil e muito simples, a gente bater boca com o atendente, que não tem nada a ver com a empresa, o atendente, né? E o atendente também bater boca com a gente, porque ela não deveria, mas ela tem um lado emocional. Então, só um comentário essa é uma das vantagens de um sistema de atendimento robotizado, ou seja, ele não tem emoção, né? Então, você pode detonar, falar mal da mãe, e ele vai escutar você falar, e depois você fala: como é que eu posso te ajudar? Né? Sérgio, aproveitando que você está com o microfone, uma pergunta para você. As empresas grandes fazem essa gestão do relacionamento, às vezes enviando e-mail, mensagens, etc. As pequenas empresas no qual eu compro, apesar de ter os meus dados de contato, não fazem essa gestão de relacionamento. O que você acha que acontece? Por que as empresas pequenas não fazem essas pequenas ações, que, ao meu ver, são simples, como enviar uma mensagem de pós-venda ou de algum acontecimento, como, por exemplo, uma data comemorativa, um aniversário? Excelente. Eu acho que está muito ligado ao fato até do tamanho da empresa e questão de orçamento, né? Eu acho que você precisa investir numa agência, você precisa investir em tecnologia, você não faz isso de forma mais simples, né? Então, eu acredito... E outra, a empresa menor, ela tem um atendimento mais personalizado também. Não todas, mas eu acredito que tem a ver com a questão de despesa, a área focada nisso. A empresa grande tem área de marketing, área de comunicação, tem várias áreas. As empresas menores não têm, né? Então, a empresa menor, na verdade, eu tenho operação, tenho produção, tenho pessoal de vendas, né? Uma empresa menor normalmente tem. Então, acredito que seja isso, né? Eu acho que faria diferença, com certeza, mas acredito que está muito ligado ao fato de caráter econômico. Acho que não tem outro, não sei se concordam. Posso fazer um complemento? Eu acho que, além da questão econômica, tem uma questão de competência, que os empresários não são treinados para isso. Os profissionais também. Você não aprende isso no curso de medicina. Um advogado não tem essa matéria, Customer Experience, no curso de advocacia. Um administrador até tem, porque tem marketing, tem alguma coisa. Mas estas competências, elas não são ensinadas na desenvolvimento da carreira. É importante que a pessoa faça uma pós-graduação, daí a importância da pós-graduação sendo oferecida aqui no Senac, por exemplo, mas eu diria que é uma questão de competência. O empresário brasileiro, não são todos, né? Mas o empresário brasileiro ele não investe nele, ele muitas vezes investe na empresa e se esquece de investir nas suas próprias competências. Então, eu vou dar um exemplo só para ilustrar que isso é importante. O meu dentista, o nome dele é Dr. Renato Rocha, fica em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele é um campeão de clientes. Ele tem um consultório, pequeno consultório, que vive cheio, ele tem uma rentabilidade excelente, ele tem um nível de satisfação, ele tem 2 a 3 funcionários, o nível de satisfação dos funcionários é excelente, trabalham com eles há muitos anos, os clientes são longevos e elogiam ele, como eu estou fazendo aqui o tempo inteiro.
O que ele faz de diferente, né? Além de ser um bom dentista e ter bons materiais, bons equipamentos? Porque todos os dentistas podem ter bons materiais, pessoal. Só comprar os bons materiais, né? Todos os dentistas podem ter uma boa localização, só alugar a sala no momento certo, no lugar certo. Mas o que ele tem de diferente? Ele estuda. O primeiro livro que eu dei para ele, há mais de 10 anos atrás, ele não só estudou, como em todas as consultas ele me fazia perguntas sobre algumas situações, né? Ele, de fato, ele é um aprendiz de outros temas que aparecem na frente dele. E, de fato, ele aplica. Ele tem uma régua de relacionamento onde ele aplica, de tempos em tempos, ele estipulou 5 meses, ele liga 5 meses após a última consulta da pessoa, oferecendo uma consulta, uma limpeza e uma revisão para que a pessoa, então, tenha uma boa saúde bucal. Entre outras coisas, por exemplo, como preferência na data de marcação, ele sabe que eu viajo muito e que meus dias de preferência seriam segunda e terça-feira, então ele já sabe, quando ele liga, ele já sabe que ele já tem uma data para mim, segunda e terça-feira. Isso é anotado no sistema dele e a secretária foi treinada para isso. Além disso, existe um alto nível de personalização. Quando você entra, né, senta-se na recepção, a secretária dele vem te atender pelo nome, né, pergunta se você, olha, você quer ler o jornal, você gosta de ler o jornal tal, traz o jornal para você, e você então fica ali no máximo 10 minutos na recepção. A fila de espera é uma fila de espera absolutamente controlada. Então, ele, de alguma maneira, estudou marketing e relacionamento, ele lê sobre isso, ele procura aplicar coisas simples, e ele é um enorme sucesso como profissional. Então, o que eu falo é, o bom profissional, o bom executivo, o bom empresário, é somatório do que ele é. Se ele tem uma papelaria, que ele tem que ser um ótimo cara, que tem que saber tudo de papelaria. Se ele tem um açougue, ele tem que ser ótimo naquilo, mas ele tem que ser ótimo na gestão do relacionamento, senão nos dias atuais ele está frito. Então, só complementando, um dos motivos é a falta de dinheiro, concordo com o nosso grande especialista aqui da IBM, mas eu queria só acrescentar essa outra competência, que é o brasileiro, muitas vezes, não buscar pelo seu desenvolvimento e deixar o barco correr. Ótimo, obrigado, Roberto. 2 perguntas para o Diego. Diego, você tem dados que comprovam o resultado dessa humanização na reabilitação de pacientes? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, você já encontrou dificuldades em treinar um funcionário para lidar com o atendimento ao cliente? Uma das coisas que essas creditadoras acompanham é exatamente o nível de mortalidade em casos de pacientes em cuidados paliativos e etc. Né? E aí a gente tem alguns cases de pacientes que, com o mesmo diagnóstico, o mesmo tratamento, e que aderiu a essas nossas propostas de humanização e de integração familiar, que rumaram para uma espécie, claro, não estou colocando em questão a questão metabólica, nada disso, né? Mas em relação ao acompanhamento humanizado feito pela equipe multidisciplinar, nós temos pacientes com o mesmo tipo de anomalia, com o mesmo tratamento, um paciente que aderiu aos protocolos, né, que nós sugerimos enquanto humanização, que teve um resultado final, e um outro paciente que não aderiu, que não teve esse mesmo resultado, né? A gente tem em relação a outra pergunta, a gente tem uma realidade hoje muito difícil de mão de obra que a gente traz do mercado. Porque a gente exige, nós, né, enquanto hospital privado, temos um nível de exigência muito alto para talvez um mesmo valor de salário que um outro hospital concorrente na cidade, né? Então, muitas vezes, trabalhar numa instituição que me exige demais, trabalhar numa instituição que tem muito protocolo, que tem muita coisa, é muito difícil a gente contratar esse profissional. Então, a gente tem um setor que chama Educação Continuada, em que a gente contrata esses colaboradores, né? A gente tem uma parceria, a gente tem diversas parcerias com diversas empresas que nos dão essa mão de obra. A gente contrata esse colaborador e a gente faz uma espécie de avaliação inicial. Durante todo o período de experiência desse colaborador, ele não é exposto ao
tratamento direto ao paciente. Ele fica numa cédula de tratamento, né, de educação, aprendendo os nossos protocolos, aprendendo qual que é a forma de humanização que a gente prioriza, que a gente preconiza para os nossos doentes. E, após o período de experiência desse colaborador em área assistencial se encerrar, a gente faz uma nova avaliação. E aí, se o colaborador atinge um nível mínimo esperado, que a gente entende que é o que esses nossos clientes pedem, a gente consegue manter esse colaborador, senão a gente dá uma nova oportunidade para ele. Muito bom, obrigado, Diego. Eu acho que livro de protocolo que você comentou, né, são ferramentas que fazem uma empresa de referência, uma empresa de excelência, né? São ferramentas que realmente são necessárias para que a gente tenha o relacionamento com o cliente de forma excelente, né? Então, a gente ouviu aqui vários insights sobre isso, né? E eu acho que isso é bem bacana. Alguém tem mais alguma pergunta? Mesa, alguns dos senhores gostariam de fazer mais algum comentário? Claro. O slide do senhor Roberto, por gentileza, Gabriel. Muito bem, pessoal. Eu quero deixar aí meus contatos. Tem aí o meu WhatsApp, tem o LinkedIn, aí o e-mail para vocês fotografarem, se vocês quiserem, tá? Para a gente se encontrar. Isso. Aí todo mundo tira foto. Antigamente o pessoal anotava, agora tira foto. Né? Acabou o papel e caneta. Que bom, assim é menos árvores, né, derrubadas. Eu quero mostrar para vocês também os próximos. Esses são os 2 livros que eu falei para vocês, que viraram referência na área. Um deles é Gestão do Relacionamento e Customer Experience, da editora Atlas, e outro é sobre educação corporativa, desenvolvimento humano, que é uma área que eu trabalho há muitos anos. Próximo poderia passar. E aí eu vou mostrar um pouquinho, rapidinho, um slide sobre a certificação, pode passar. As turmas são feitas, nós temos a primeira certificação no Brasil de Customer Experience, que é aprofundamento, que é para as pessoas entrarem e aprenderem de fato, não só sobre o que é, mas como fazer e como implantar. São fotografias, então, das turmas do Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, várias turmas em São Paulo. Depois, aí embaixo, tem outras formações, como também Employee Experience Design, que é a formação mais humana, gestão de pessoas. E, por fim, ali, olha, tem um QR Code, vai aparecer um QR Code. Se vocês quiserem um desconto de 50%, eu vou fornecer para vocês 50% de desconto nessa formação. Tá? Foi a Andressa que sugeriu. É só você usar o QR Code que tem no seu celular, que vai dar no site direitinho. Tá? Se ficar na dúvida, me manda um e-mail, que eu depois mando para vocês também o link. E, para a gente fazer o sorteio do livro, pessoal, esse é o passo aí para fazer o sorteio do livro. Tá? E eu vou fazer o sorteio e vou mandar para a sua casa o livro. Basta você entrar no LinkedIn. Então, o primeiro passo é... Aliás, conecta o Bluetooth, né? Todo mundo conectando o Bluetooth, né? Bluetooth, todo mundo sabe qual é aquele símbolozinho. Olha, aquele símbolozinho lá. Conecta o Bluetooth. Em seguida, entra no LinkedIn. Tem que entrar no seu LinkedIn. Quem não tem, não está no LinkedIn, mas manda um e-mail que depois a gente te coloca no outro sorteio, então, tá? Mas quem está no LinkedIn, entra ali, olha lá, clica nesse grupo aqui de pessoas na sua rede, aí vai aparecer aquela bolinha lá com essa pessoa que você clica e aperta ali na sua região. É isso que vai fazer, mas você tem que estar aí na internet, tá? Você tem que estar aqui na internet. Deixa eu entrar aqui. Isso. Aí você vai ver todo mundo aqui na sua rede. Já estou começando a ver aqui, ó. Vamos ver quem já estou vendo aqui no meu celular. As pessoas que estiverem aqui, ó, o Sérgio Gama está aí? Cadê o Sérgio Gama? O Sérgio foi o primeiro. Legal. Sérgio, você não vai poder ser sorteado, você é palestrante. Jorge Paula, Tatiana está aí,
Não, você não é sorteado, não. Só estou falando quem está aqui. Eu vou fazer o sorteio já já. Deixa eu aumentar o número de pessoas que eu vou fazer o sorteio, tá? Já tem a Tatiana, o Ricardo Braz. Aí vocês têm que me anexar. Você tem que, né, me anexar para entrar para o sorteio ali. Tá? Conseguiram? E o Oscar vai para... Tem mais aí, gente? Tem alguém que vai entrar ainda? Tá. Esse pessoal aqui, São José dos Campos, tem que entrar mais no LinkedIn, mestre. Rede profissional muito importante, pessoal, para desenvolvimento, artigos fantásticos. Vocês gostam de ficar fofocando no Instagram, isso? E Face também, né? Que tem muita fofoquinha. Olha, cara, para o teu desenvolvimento profissional é LinkedIn, faz a diferença enorme. Vai por mim. Rede número 1. É. Muito bem. Posso fazer o sorteio? Posso fazer? Alguém entrou? Vai entrar? Acabou de entrar? Tá. Então vou esperar 2 pessoas aqui. Muito bem, entrou Camila. Bom, lá vou eu. Posso sortear? Entraram? Ah, calma aí, professor, só falta eu. Camila entrou. Muito bem. Olha uma. Cadê o tempo, gente? Faltam 7 minutos para terminar a apresentação. Tem mais alguma pergunta para os participantes? Não, fechou, né? Fechou. Então eu vou passar o microfone aqui, mas antes eu vou fazer o sorteio, tá? Muito bem. Depois manda um e-mail para mim. Seguinte, vou sortear, hein? Vou botar o dedo aqui, vou sortear. Gabriel, quem é o Gabriel? Está aí o Gabriel? Ah, você não vale, você é figurinha marcada. Muito bem. Vou botar o dedo aqui de novo, hein? Ricardo Braz, está aí? Ricardo, então ganhou o meu livro. Uma salva de palmas, então, para vocês. Muito obrigado, galera. Adorei vocês, viu? Tem que fazer a fotinha depois de todo mundo, né? Pessoal, encerrando, então, o nosso bate-papo, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês, a presença dos nossos colegas palestrantes, Roberto Madruga, Sérgio Gama, Diego Patrocínio. Acho que foi uma noite muito motivadora. Esse assunto me encanta bastante. Queria também lembrar que nós estamos com o lançamento de um curso de pós-graduação, que é Gestão do Relacionamento do Cliente, do SENAC, na nossa unidade de Campos do Jordão. Esse é um curso que vai acontecer durante 1 ano e meio, um curso que vai acontecer às quartas-feiras, das 9 da manhã às 5h10 da tarde, um curso presencial, uma vez por semana. A gente está trazendo um time de professores especialistas, o próprio Ricardo Braz vai ser um dos nossos professores. O livro foi para a pessoa certa, aliás, por sorte. E, então, espero que tenham gostado também dessa noite. Se tiverem interesse nesse nosso curso de pós, a gente está coletando aqui na saída os e-mails de vocês. E a gente agradece vocês, deseja uma boa noite, espero que tenham se sentido abraçados hoje aqui com a nossa hospitalidade. Uma boa noite para vocês e muito obrigado, e agradecemos os nossos palestrantes aqui.